Nós vamos agora para o próximo slide. Próximo slide, olha que interessante, e aí esse slide aqui vai ser bem polêmico também. É um comentário que diz: se eu tomar Coca-Cola na segunda-feira ou no domingo, não mudará o sabor da bebida que ele cita aqui. Olha só, então vamos lá. Do que ele está falando? Isso foi um vídeo que fizeram um recorte, que eu falei a respeito do dia da ressurreição de Mashiach, que não foi no primeiro dia da semana, como a tradição ensina, a tradição católica, não é? E que a ressurreição foi num Shabat. E a morte também não foi num sexto dia, numa sexta-feira, mas foi numa quarta. E aí o comentário irônico é: se eu tomar Coca-Cola na quarta ou na segunda, o gosto é o mesmo. Então ele quis dizer que isso é uma informação sem importância. Será que essa informação é sem importância? Essa falta de desejo ou de conhecimento que as pessoas que se dizem religiosas têm, está fazendo com que as pessoas cometam grandes transgressões porque não têm interesse em se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. E aí agora então, nós vamos analisar um texto e eu vou mostrar que a ausência de conhecimento, de profundidade do conhecimento, faz com que as pessoas cometam transgressões que podem tirá-las do mundo vindouro por não conhecerem com profundidade a verdade e a vontade de Akadosh Baruch Hu. Então, todos vocês sabem que nos sistemas religiosos, a maior parte das denominações religiosas, eles celebram um memorial do Mashiach, que é conhecido como ceia. Acho que você em algum momento celebrou ou conhece, dentro do segmento cristão, se distribuem e dizem que aquilo é o corpo do Mashiach. Fazem em períodos que não há um consenso, então tem pessoas que fazem, denominações religiosas que fazem num dia determinado da semana, outras que fazem uma vez por mês, enfim, não há consenso, né? Agora vamos para o texto bíblico, né? Tomar Coca-Cola na segunda ou na quarta não tem diferença. Vamos para o texto bíblico, vamos entender aqui. Então, coloca na tela, o Gabriel vai ler para nós, El HaKorintim, que é 1 aos Coríntios, o capítulo 11, verso 23. Vamos ler o que está escrito. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, matzá. Então aqui nós já vamos fazer um parêntese, aí eu quero que você já faz a análise comigo. Quando que foi celebrado? Na noite em que ele foi traído. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma celebração que acontece à noite. Vamos para o verso 24. E tendo feito a brachá, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido isto por vós. Isto o quê? O matzá. Então, ele pegou um pão sem fermento, matzá. Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho. O que é esse matzá? Junto com o que Yeshua está celebrando é o Seder do Pessach. Junto com o Seder do Pessach, nós temos um matzá, que é um pão sem fermento, que a Kadosh Baruch Hu ordenou que fosse removido todo o hametz das nossas casas durante o Pessach, durante os 7 dias de celebração do Hag HaMatzot, que é a festa dos pães ázimos. Nós não temos nenhum tipo de fermento dentro da nossa casa. O que é fermento? Tudo que deriva do trigo, da aveia, da espelta, do centeio e da cevada, e todos os seus derivados, seja farinha ou líquidos, isso nós não podemos ter na nossa casa durante esses 7 dias de Hag HaMatzot. E o pão que nós comemos, nós não chamamos ele de lehem, pão, nós chamamos de matzá. Matzá quer dizer ázimo na tradução, que é o não fermentado, pão sem fermento, que é aquele pão fininho. Durante uma semana inteira nós comemos matzá. O primeiro dia que nós comemos matzá é no primeiro dia do Hag HaMatzot. Foi nesse dia que Yeshua pegou um pão, que era matzá, levantou esse pão e disse: o matzá é o meu corpo. E aí nós temos toda uma simbologia. Qual que é a simbologia? Adam Rishon, ele é considerado a primeira porção de massa que a Kadosh Baruch Hu formou. Essa porção fermentou, esse fermento passou de geração em geração, e quando Mashiach vem, ele tira esse fermento do mundo, né? Simbolizando que o primeiro homem, Adão, é o pão fermentado, e o último homem, o último Adão, Yeshua, Mashiach, ele é o pão sem fermento. Então, tem todo um simbolismo por trás desse cerimonial. E o ponto é, quando vai fazer esse cerimonial, ainda que as pessoas não façam na data correta, que seria na celebração do Pessach, né, que façam em outros períodos, o grande problema é fazer com o pão errado. Porque eu tiro todo o simbolismo que aquilo me traz.
Então tomar, como na pergunta, Coca-Cola segunda ou quarta faz diferença? Celebrar o Seder Adon, né, a ceia do Senhor, com pão fermentado ou com pão sem fermento, faz diferença? Será que faz, Gabriel? Nós vamos ver aqui se faz diferença ou não no próprio texto que Shaul Hachalia está trazendo de instrução. Olha o que está escrito no verso 25. Semelhantemente também depois de cear, ou seja, no Seder, né? Foi um jantar cerimonial, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Brit Hadashah, que é traduzido como nova aliança, né? No meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando que nós bebemos em memória de Mashiach? No Seder de Pêssar. Porque eu estou celebrando a morte dele. E quando que a morte dele aconteceu? Todo primeiro domingo do mês? Todo primeiro sábado do mês? Responde para mim. A morte dele. Então, faz diferença? Claro que faz diferença. Eu vou celebrar na data que ele celebrou. Que é exatamente na data que ele celebrou no Seder do Pêssar. E aí, o verso 26, olha o que está escrito. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, no Seder, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora presta atenção no 27, faz diferença? Vamos ver se faz diferença. Portanto, qualquer que comer este pão, matzah, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O verso 28. Lê para nós, Gabriel. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, matzá, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o Cordeiro. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que eu coloquei entre parênteses aqui, morreram. Então, olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora a pergunta que o inscrito fez aqui, se eu tomar Coca-Cola na segunda ou no domingo, não mudará o sabor da Coca? Tem certeza? Quer dizer que se eu fizer errado, da forma errada, com o pão errado, pelo motivo errado, Shaul Hachalia está dizendo que é para a própria condenação. Então aquilo que deveria trazer vida, não é? Está trazendo o quê? Condenação. Juízo condenatório, porque a pessoa não está discernindo a cerimônia. Chegaram os Talmidim junto de Yeshua, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comer Pêssar? E quando comiam... No dia da ceia, eles estão celebrando o que, Gabriel? Hag HaMatzot. Hag HaMatzot e vão comer o quê? Pêssar. Né? E o 26? E quando comiam, Yeshua tomou o pão, matzá, e feito a brachá, a bênção, o partiu. E o deu aos Talmidim e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o que é o corpo dele? Matzá. Tem que ser matzá. E tomando o cálice feito a brahá, disse, bebei dele todos. Né? Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Brit Hadashah, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Se na época do Beit HaMikdash, quando a Kadosh Baruch Hu deu, né, os korbanot, as ofertas, para levar lá no templo, para eu fazer as ofertas, ele deu um monte de instrução de como aquelas ofertas tinham que ser feitas, como que eu tinha que levar, como que tinha que ser a xeritá, né, o abate do cordeiro, onde que o sangue tinha que ser derramado, para que aquilo pudesse ter algum poder de expiação sobre a vida do ofertante. Né? Então a pessoa tinha todos os requisitos ali para cumprir. Se a pessoa fizesse errado, de uma forma inadequada, levasse animal defeituoso, não cumprisse como tem que cumprir, não fizesse da forma correta, teria algum efeito sobre a vida do indivíduo, Gabriel? Não. Então, por que as pessoas acham que na Brit Hadashah, quando nós estamos na renovação da aliança, elas podem fazer de qualquer forma? Elas podem fazer sem entendimento, sem compreensão, de qualquer jeito, e elas acham que aquilo vai ter algum efeito sobre a sua vida. Não é? Então, assim, é extremamente necessário que as pessoas... mergulhem nos conhecimentos da Sagrada Torá, mergulhem nos conhecimentos da fé original, da fé no contexto original. E entenda, eu não estou querendo tirar ninguém de nenhuma denominação religiosa, tanto é que nós nem endereço da nossa sinagoga nós passamos para ninguém. Nós não queremos que ninguém vá para a nossa sinagoga, não é isso. Nós queremos que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e restaure a sua vida, restaure a sua família, restaure a sua casa, e aí você restaura os seus conhecidos e acontecerá uma grande restauração. Não é? Eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. Né? Então qualquer pessoa do sistema religioso fique tranquilo, eu não tô de olho em nada, nem em ninguém. Né? Nós estamos aqui apenas tendo um compromisso com a verdade, com a veracidade da Sagrada Torá, da Sagrada Escritura.